diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. E você venha comigo até o final dessa entrevista, que é uma continuação da... Se não foi a primeira, não foi a segunda... Foi uma das primeiras 5 entrevistas que entraram aqui no canal. Foi sobre o caso Leandro Ló, que aconteceu no período que eu abri o canal, em agosto de 2022. O tenente Veloso mata o esportista, o campeão de jiu-jitsu, o Leandro Ló, em julho, um mês antes de eu abrir o canal, e foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz com o Dr. Cláudio Daledoni, que é o advogado de defesa do tenente Veloso. Então, meu caro doutor Daledoni, seja novamente sempre bem-vindo ao canal. E eu sempre digo para todos que tratemos sempre com respeito os advogados criminalistas, uma vez que eles são necessaríssimos para que haja um julgamento. Todo mundo tem direito à defesa, à ampla defesa, isso faz parte do Estado de Direito. Se um dia acontecer com você, você vai precisar de um advogado criminalista, você não vai poder usar um advogado trabalhista. Então, sempre eu digo que o advogado de defesa não é o diabo. Ele pode até advogar para o diabo, porque o diabo pode precisar de um advogado, mas ele não é o diabo. Doutor Cláudio Daledoni, seja sempre bem-vindo ao canal. Como eu falei aqui, a gente falou sobre esse caso logo que eu abri o canal no YouTube. Me senti lisonjeado, porque eu sei que você é super chamado e tudo mais. Você abriu um espaço no momento em que eu precisava muito, porque era o começo do começo da história desse canal aqui. Então, o lugar é sempre muito bom ter você aqui com a gente também. Muito obrigado. Muito obrigado. Não teria como não deixar de trazer esse caso aí para a tua apreciação, para o teu público. É muito importante isso, né? A imprensa tem um papel importantíssimo, significativo na crônica policial. São duas faces da mesma moeda, né? Então, se engana quem acredita que a imprensa não tem esse papel decisivo. Muito embora sejamos os criminalistas aí muito mal vistos, né? Nós somos os sacos de pancada. E os processos, a sua imensa maioria dos processos, ou eles acabam no meio com improcedência, ou os acusados são absolvidos por legítima defesa, ou são absolvidos por negativa de autoria. No começo é sempre um frenesi, e aquele que infelizmente veio a falecer cria asas, vira anjo, e é natural, é do jogo, a gente entende. Sim. Vai estar aqui, inclusive, no descritivo do canal, o link para a playlist sobre esse caso do Leandro Ló, que lá atrás, em agosto de 2022, a gente cobriu bastante, mas em função, inclusive, de pessoas próximas ao Leandro não deram mais entrevistas. Fica aqui sempre o convite para que qualquer um dos lados que quiser falar, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, a gente ouve todos os lados, porque assim a gente consegue, de fato, entender a história por um todo. Doutor, a gente conversou lá em agosto. Eu me lembro que o tenente Veloso tinha sido preso pela morte do Leandro Ló. Ele ainda está preso? Ele ainda está preso. Uma pressão popular muito grande. A qualidade da vítima aí influenciou e está influenciando bastante no julgamento, o que não deveria ocorrer. Entretanto, ocorre, e a gente tem que saber trabalhar essa questão que é muito forte, né? Tem uma pressão popular muito forte para que o tenente Veloso responda ao processo ainda preso. Eu queria que o senhor me ajudasse a fazer um resumo do caso. Em julho de 2022, o Leandro Ló vai a um show, não é isso? Isso. Era um show, e dentro desse show vai se cruzar com o tenente Veloso. E o tenente Veloso e ele vão entrar num atrito, e o tenente Veloso acaba sacando uma arma e matando o campeão de jiu-jitsu. O Leandro Ló fica no chão,
o Tenente Veloso vai embora, vai para uma outra boate, pega uma Isso. garota de programa, vai para o quarto, pede para essa garota de programa falar que estava com ele a noite inteira, essa garota de programa se nega, a polícia chega e ele é preso. Essa é a visão que é de um fato gelado. Como que é a visão através do Tenente Veloso, que é o autor, um autor confesso. Ele não tem como negar que ele atirou. Vamos lá. Agosto de 2022. Clube Sírio. Foi em O agosto, né? Eu dia- falei julho, não, mas foi em É, agosto. é agosto, né? O evento marcado para o dia 6 de agosto. As pessoas ingressam na noite de 6 de agosto nesse evento. O fato ocorre já no dia 7, às 2 da manhã. O Tenente Veloso estava lá com mais um amigo e o Leandro Lô estava lá com mais quatro amigos faixas pretas que estavam ali efetivamente se divertindo. Tem ali uma primeira confusão, que não tem nada a ver com o Tenente Veloso, onde a segurança vai recorrentemente ali às mesas, à mesa desses lutadores. Tinha muita reclamação de que estavam ingerindo droga, fumando maconha ali. Então, uma reclamação, duas reclamações, três reclamações da segurança, e pouco tempo depois, os dois indivíduos, o Leandro Lô e o Bruno, avistam o Tenente Veloso a, indo em direção a eles, e ele cobra do Tenente Veloso se ele era o cara, o bichão, que tinha dado uma prensa nele lá no Marral. O que é Marral? Marral, uma outra casa noturna, que no segundo semestre de 2021, o Veloso chegou no Leandro Lô e nos amigos dele, principalmente no Bruno, porque eles tinham feito uma outra briga, uma outra confusão, outros cinco ou seis lutadores também, todos atletas profissionais, tinham entrado numa outra briga, numa outra balada, e ele, enquanto polícia e amigo dos caras que estavam fazendo segurança, disse: aqui é a polícia, vamos parar com isso. Quando eles encontram o Veloso, agora em agosto de 2022, lá no Clube Sírio, no show lá do Pichote, eles vão cobrar isso do Veloso. E o Veloso fica com eles ali, diz: ó, sem confusão, levanta a garrafa, e ele imediatamente é agredido. Ele é agredido, ele é lançado com muita violência ao chão, num golpe chamado Baiana. O Tenente Veloso tem 1,90 m e, à época, contava com 104 quilos, um homem grande, jogado no chão com extrema violência. O Leandro Lô monta nele, passa por um golpe chamado mata-leão no pescoço dele. Ele consegue se livrar ali ainda, mas já meio desmaiado, meio acordado. A confusão continua. Ele diz que a polícia, rapidamente, assim, saca a arma, diz que a polícia. Leandro Lô vem para dar mais um golpe desse nele, e aí ele cessa essa agressão disparando uma única vez, que infelizmente veio atingir o crânio do Leandro Lô, na parte direita, a testa na parte direita. Esse projétil entra aqui e é recuperado aqui no nosso hospital. E ele acaba tombando morto. Morto não, ele vai morrer só às 5 horas da tarde. Ele acaba sendo ferido, neutralizado ali. O Leandro passa a ser socorrido. O Veloso sai de lá. Ele estava de carona com um amigo. A chave da casa dele estava dentro do carro desse amigo. Ele vai até uma outra boate para verificar o que ia fazer. Não podia, não quis ficar por ali, né? E dessa outra boate ele vai para um motel com uma mulher e fica esperando ali e procurando saber o que havia acontecido. As mensagens vêm, né? Ele fica ali no motel o tempo suficiente para coordenar a sua entrega, onde é feita por advogados de São Paulo,
que fazem com ele não podia ir na delegacia, porque a delegacia estava em polvorosa ali com a comunidade do jiu-jitsu, né, querendo providências, e estavam ali na delegacia da área, que é a 17ª, da Vila Clementino, estavam ali realmente tomando a delegacia e fazendo uma manifestação ali, até um pouco agressiva, e ele permanece com essa mulher. Não teve nenhum momento esse relato de que a mulher ia servir como álibi dele, sob hipótese nenhuma, né? Ele entrou identificado, entrou armado, assim como outros policiais estavam armados naquela noite, porque a casa não tinha um cofre para deixar as armas, e eles podem entrar armados, então não teve nenhuma obrigatoriedade de deixar o armamento, porque não tinha cofre, não tinham como segurar essas armas. Entraram, deram o documento, tiraram foto da funcional, foto do registro daquela arma que eles estavam entrando, plenamente identificável, câmeras em todo local, não teria nem como. Ele assume a autoria de imediato e se entrega ali para a corregedoria, entrega a arma, entrega o telefone, entrega as roupas que ele estava, né, e vai cumprir ali uma prisão temporária, que, de forma relâmpago, né, ela já foi decretada a prisão temporária dele, né? A influência da qualidade da vítima foi decisiva, e isso a gente assiste nos crimes aí de sangue, né? Que a grande maioria das vezes vale muito a condição da vítima, né? Quem é a vítima, A para que todo qualidade da vítima que você chama é porque era um homem branco, bonito, homem é, branco, bonito, campeão de jiu-jitsu, campeão, conhecido, conhecido, então um esportista a, importante. o, É apa- essa o aparato qualidade. o aparato do Estado funciona como deveria funcionar para todos, para o pobre, miserável, para a mulher, que uma grande maioria das vezes a gente não enxerga o aparato do Estado, e eu, como um advogado rebelde, eu faço questão de sempre colocar isso, né? Nós temos aí as mulheres agredidas até hoje, pasmo, que vão buscar ali socorro nas delegacias e são tratadas ali, pior às vezes até, da violência que sofreram dentro de casa, né? Sim. Então, o aparato do Estado funciona de forma impecável, em tempo recorde, por conta da qualidade da vítima, né? E as coisas vão se sucedendo a partir disso. E uma versão posta, né? Uma versão é posta ali no início, de que eles estavam em 6, na verdade, foram em 5, mas encontraram um a mais lá, de que eles foram provocados, de que o Leandro queria matar o mestre, uma grande bobajarada que inventaram, mas uma história cobertura para encobrir o fato de que eles estavam ali, pelo que diz a segurança da casa, fazendo uso de entorpecente, bebendo, e criaram essa confusão com o Tenente Veloso. O Tenente Veloso chega até a mesa e diz: vamos parar de confusão. E aí vem o episódio de levantar a garrafa. Isso está nos autos, né? Garrafa que estava garrafa Na mesa essa deles, na mesa do Leandro Ló. Lô. do Leandro Ló. É. Eles estavam se enfrentando com olhares que o Bruno, esse que criou essa confusão, falou: não é aquele cara que entrou em confusão com você lá no Marral? Daí o Leandro Ló passa a perceber o sujeito, eles enxergam o sujeito, passam a encarar o sujeito e vão cobrar satisfação. Você não é o bichão que estava lá no Marral, que veio pesar a minha no Marral? Foi isso que o Leandro Lô falou para o Tenente Veloso. E falando isso, ele pega essa garrafa, que daí eles invertem a história para ter uma história cobertura, e diz: vamos tomar uma aqui, vamos acabar com isso. O Leandro pega a mão dele, abaixa a garrafa e daí passa a agredi-lo, passa a golpeá-lo de forma absolutamente violenta. Sabendo que ele era policial, ele pega e agride o sujeito. Agride cometendo crime, né? Tentaram passar um pano todos esses anos, não, ele só deu um mata-leão. Como é que é? Ele só deu um mata-leão? Porque ele é o campeão mundial, ele pode dar um mata-leão? Ele não encostaria em mim, não encostaria no filho meu, não encostaria em alguém da minha equipe, ele só deu um mata-leão. E ainda ele deu o mata-leão, ele montou e ele foi para o pescoço. Ele deu uma baiana, ele montou, ele foi para o pescoço
um golpe que mata, e mata muito. Ele atacou, ele bateu, ele agrediu o Tenente Veloso. E aí, quem agride um homem, sabendo que é um policial, sabendo que estava armado, já tinha um fato anterior que o Leandro, que o Veloso chamou a atenção do Veloso porque eles brigavam de forma recorrente na noite paulista. A coisa foi se acalorando e ele se livra daquilo ali e o Leandro ainda vai para cima dele de novo. Quando ele diz polícia, ele vai para cima, ele saca a arma e dá um tiro na cabeça dele. O fato é esse. Agora, dá para enfeitar o pé do pavão, dá para colocar asa no Leandro Lô, mas o fato é esse: ele provocou, ele era sim um sujeito que habitualmente criava confusão na noite, criava de uma maneira covarde, andava em grupo de homens extremamente fortes, treinados e preparados, profissionais da luta, que por si só já representam uma arma. Não teria Mas, sentido mas o, tem boletim de ocorrência contra o Leandro de brigas em outros lugares? Tem testemunhas que confirmam que ele era briguento, assim? tem filme, inclusive, de um espancamento que ele faz um motoboy. Tem vários boletins de ocorrência, que eu, inclusive, juntei no processo de confusões que ele criou, que ele agredia, que ele batia, que ele surrava, e que ele se colocou nessa situação de risco um sem número de vezes. Era um campeão no tatame, mas era um brigão, era um sujeito covarde fora do tatame. Em 5, 6 atletas, homens lá, tem um que estava nesse dia aí, que tem 2,5 metros, 120 quilos, faixa preta, campeão mundial. Os outros, todos profissionais da luta, são armas em si mesmas. E aí, como é que fica? Eu sei que não tem as câmeras, não são câmeras que sejam possíveis ver. A gente consegue ver a dinâmica. Então, você vê um disparo, está escuro e tudo mais. Agora, segundo os amigos que são testemunhas do Leandro, por que o Leandro dá esse mata-leão? Primeiro Para que eles não são. parar o tenente de algo? Não, para agredir mesmo. Para agredir, para acabar com ele, para apagar, ele começou a apagar o Tenente Veloso. O Tenente Veloso também é um homem forte, um homem grande, um homem alto. E outra, não são testemunhas, são partícipes, porque, inclusive, partiram para cima dele e quando ele saca a arma, esse Bruno vai para pegar a arma dele, tá? Eles não são testemunhas, não. Eles são partícipes da agressão. É que eles estão contando uma história que não para em pé, porque as pessoas que são ouvidas, que não estavam ali, dão clara e nítida a versão do que realmente aconteceu. Ele Existem outras agrediu. testemunhas que não são Tem nem os outro, seguranças e nem parte do grupo do Leandro, pessoas terceiros que não têm alheias, ligação nenhuma? nenhuma, Que alheias, e que dão que uma outra que essas versão, que essas testemunhas falam? que ele agrediu violentamente o Tenente Veloso, jogou ele no chão com essa baiana, que simplesmente joga, montou, foi para um mata-leão ali e estava apagando o Tenente Veloso. Quer dizer, o Tenente Veloso estava ali, ser apagado por um sujeito desse, e os outros ali dando cobertura, sabe? Gladiadores ali dando cobertura. Se ele apaga, perde a arma dele, ele vem semiconsciente, se levanta e quando se colocam de frente de novo, que ele diz polícia, porque ele estava ali, eles estavam em flagrante delito, eles tinham cometido uma infração penal, só na cabeça deles é que eles imaginam que eles podem bater na cara de quem eles bem entendem na noite, e ele disse polícia, o sujeito foi para a baiana de novo e ele neutralizou, ele atirou. Eles não são Ah, testemunhas, não. o Eles tiro são foi daqui partícipes, para baixo, é isso? para baixo. Então, como que Exatamente. estava essa posição? Porque A se é daqui posição para é de baixo, tem ataque. A posição é de isso. ataque. E a Você posição é falava da indo muito pegar a baiana. Hã? lá em agosto de 2022, você falava muito de que queria uma reprodução simulada. Foi feita? Fizemos. Foi Foi feita? feito. Foi E a feito. reprodução simulada, o que a perícia fala? A A reprodução da perícia do simulada. Estado ou uma reprodução simulada feita Não, por reprodução vocês? simulada pelo Estado. Reproduzem as versões, mostram as incoerências das testemunhas, que eles não conseguem se encaixar, né? Mostra a incoerência das testemunhas. Todas as testemunhas, elas se contradizem o tempo todo, que não são testemunhas, são partícipes do ataque
contra o Tenente Veloso. E elas Né? têm muita contradição. Beto, e é por isso que o advogado da assistência de acusação ele ficou com esse processo o tempo todo em segredo. Ele brigava para que esse processo ficasse em segredo. Porque se abre esse processo e os depoimentos, como a imprensa tem que acompanhar, sobraria pouco ou quase nada, né? O retrato, por exemplo, de todas essas confusões, boletins de ocorrência de inúmeras confusões. Esse que iniciou todo o rolo, que é o tal do Bruno, que é um sujeito que, inclusive, tem registro dele, ele é advogado trabalhista, dele ter batido num advogado dentro da sala de audiência, ter esperado o advogado fora da sala, ter, sabe, fora do fórum. São encrenqueiros aí, sabe? São Mas eles encrenqueiros. estão legalmente nesse julgamento? Eles estão colocados? Estão Eles são e serão julgados nesse... contrastados e serão contrastados sob esse perfil violento e agressivo deles. Estão Mas lá eles, como eles podem testemunhas. ser condenados? Não. Não, eles não vão Eles ser estão como condenados, né? testemunhas. Eles não vão ser. Eles espancaram lá o motoboy, espancaram bastante o motoboy, agrediram covardemente, agrediram um outro Eles rapaz, você um fala, moço inclusive, o jovem, Leandro. hã? E eles você fala, inclusive, o Leandro. Inclusive Leandro. E esse Era um motoboy é uma encrenqueiro. testemunha que vocês vão colocar? Não, o motoboy não é uma testemunha que nós iremos colocar. Já tem o filme dele espancando e tem o inquérito policial, né? Sim. Então, nós vamos discutir o fato ali, né? Nós temos esse grupo com uma série de ocorrências e testemunhas policiais, oficiais, dizendo que eles realmente é, faziam uso de substâncias, tiravam a camisa, encaravam todo mundo, hostilizavam todo mundo e faziam uma série de confusões na noite de São Paulo, Tudo sabe? bem, doutor, E mas assim, mais uma pois não. pergunta. O tenente, ele é um tenente, ele é um homem formado pela polícia, inclusive para agir sob esse tipo de situação, onde a arma, pelo menos no estado de São Paulo, eu sei que a arma ela deve ser muito pouco... é uma informação que eu tenho lá atrás, Coronel Telhado, numa entrevista que eu fiz, que o policial de São Paulo, pelo menos ele não é estimulado a usar a arma, blá, blá, blá. Ele agiu, ele tirou uma arma. E ele é um homem que foi treinado para não usar a arma. Como fica essa situação? Não, ele não é um homem usado para não utilizar arma, ele tem obrigação de estar armado, porque é policial, e ele tem obrigação de manter retida a sua arma. Ele tem a obrigação de não perder a arma. E ele tem uma outra obrigação, né? E essa obrigação ela nasce conosco, né? Ela faz parte de um direito natural e de um instinto de sobrevivência. Atacado por 5 brutamontes que o agrediram violentamente, ele saca a arma e busca cessar a agressão dentro do procedimento operacional policial. E o sujeito continua indo para cima dele. E é feito um único disparo para cessar a agressão. Tanto é Você que está ele me dizendo que sequer é morreu legítima ali. defesa, é isso? Tem traços de legítima defesa, tem traços de homicídio privilegiado, tem traços de inexigibilidade de conduta adversa, porque assim diz a lei. E Tem violenta assim emoção? tem violenta emoção, tem Mesmo ele sendo o inexigibilidade dono de da conduta. arma. Hã? Mesmo ele sendo o dono da arma e sendo um homem treinado, Mas o homem treinado, um policial. policial, o policial, ele é igualzinho a mim, ele é igualzinho a você. Ele nasce por uma mulher, ele cresce numa sociedade, ele estuda nos mesmos colégios, ele frequenta os mesmos ambientes, e aí ele se torna policial porque fez um concurso e passou. E ele é treinado, mas ele é treinado para manter vidas. Ele é treinado para evitar violência, mas ele é treinado também para que ele não morra. A evolução de um quadro desse, com esse pessoal que iriam tomar a arma dele, a tragédia seria muito maior. É que, infelizmente, quem tomba morto no Brasil vira anjo, né? Ganha asas e diz: Meu Deus, ele não fez nada disso. Ele bateu violentamente, como era acostumado a bater, em um policial e foi para cima dele pela segunda vez. Foi uma vez, depois de ter batido violentamente, ele não podia fazer, ele estava preso em flagrante. Ele estava em flagrante. Ele fez exame de corpo de delito, o tenente? Pra, O tenente fez na hora exame de que ele corpo de delito. fez e mostra que lesões de que ele teria Não, não mostra apanhado. lesões, porque foi uma queda violenta, foi a dominação.
de ficar montado no peito. Mas uma Depois queda tão alta e tudo mais, não mostra, não machuca? ele parte para o estrangulamento, né? Ele parte para o estrangulamento, quase apaga o Tenente Veloso. O Tenente Veloso, que também é um homem resistente, consegue sair daquilo, bem atordoado, porque tinha iniciado o Mata-Leão, que é um golpe que, inclusive, o estrangulamento que mais mata no mundo é o Mata-Leão. Não é à toa que o nome é Mata-Leão, porque mata mesmo. Tem muito caso que eu faço de mata-leão, com feminicídio, É, inclusive. ele consegue se desvencilhar disso, saca a arma, polícia, e eles não estavam nem aí para ninguém, né? Estavam nem aí para ninguém. Eles viram a arma, então. Viram, todos viram. Um tenta ainda ir para cima da arma dele, faz isso na reprodução simulada, é muito claro. Esse Bruno tenta pegar a arma dele, ele demonstra isso. E esse é o medo desse advogado contratado pela assistência de acusação, que nunca quis que esse processo fosse aberto, né? As informações contidas nesse processo mostram à população que não existe esse monstro e esse anjo que ele tem que pintar, isso não existe, e não existe mesmo. E nesse momento ele dispara, porque ele seria novamente agredido, teria sua arma tomada e acaba atingindo o Leandro Lô. Que o Leandro Lô não é porque ele é campeão, ele é diferente dos outros. O Leandro Lô não é porque é o Leandro Lô, que eu nem conhecia. Sou da arte marcial, sou do Muay Thai, nunca tinha ouvido falar. Né? As pessoas, uma pequena comunidade do jiu-jitsu, né, dentro da comunidade, imagina que o Leandro Lô fosse como se fosse, sei lá, o Pelé, que todo mundo conhecesse, que eles chegam ali de forma até infantil, dizer, não, ele queria matar porque ele era o Leandro Lô, ele teria um recalque, nem sabia que existia. Eu também, quando fui chamado, perguntei quem que é Leandro Lô? Mas É o Tenente campeão, é Veloso não legal? sabia quem era. Eles já não tinham lutado juntos? Não, não tinha lutado. A arte marcial do Tenente Veloso é Muay Thai, tá? A mesma que a minha, inclusive. Nós lutamos Muay Thai, ele era um praticante de jiu-jitsu, mas não fica ali prestando atenção. Você sabe quem que é o campeão de Pado? Sabe quem que é o campeão de Pado? Não, né? Sabe? Não, né, Então, Daledor? Eu não sabia. Eu também o Leandro Ló, eu não sei se é Lô ou Ló. Eu só descobria que ele era quando veio a morte dele. não, eu Não é também. um tipo de esporte que eu Não, é que se cogitou fico que ele vendo. teria o motivo de ter De executado inveja. o Leandro Ló porque ele tinha inveja. Inveja do quê? Inveja Só de uma quem? coisa, a gente, você até Né? citou advogado de defesa, tem na playlist aqui, aqui no descritivo, tem uma entrevista que eu fiz com o advogado o assistente de acusação, é o mesmo, acredito que de 2022, e fica também o convite para ele dar uma nova entrevista. Agora, um ponto, por que que ele foge? Por que que o Leandro, ele abate o Leandro, as pessoas veem um disparo, as pessoas já vão para trás. Por que que ele foge, o Estava em número tenente? reduzido, estava em número reduzido e foi buscar as providências. Não tinha chave de casa, estava sem carro, optou por se abrigar em um motel com uma mulher. Foi para lá Então, e as e atitudes muitas vezes, Daledoni, elas são ações muito fortes. Você matar uma pessoa, por mais que seja um policial, e não deve, pode. O tenente já tinha matado outras pessoas, ele tem uma ficha extensa de. Ou não, isso não se fala. não. O que eu quero dizer é o seguinte: você matou uma pessoa, independente se foi por briga, legítima defesa, isso aquilo existe uma tristeza natural de uma vida de um ser humano que foi embora. Você ir para uma outra boate, pegar uma mulher, ele pega uma garrafa de uísque, não pega? Pega. Então, olha só, parece comemoração. Eu vou para uma boate, bebida, sexo. Isso me lembra muitos casos, assim, Guilherme de Pádua, Suzane von Richthofen, quando você vai comemorar a morte de alguém. Mas isso não tem nada a ver, né? Não foi comemorar morte nenhuma de ninguém. É, ele, eu achei uma atitude de mau gosto, mas isso não traça Eu nenhum até, eu até ri, porque você falou, isso perfil não de tem nada a psicopatia. ver, isso não tem nada. Não, é porque isso é uma coisa que vai ser muito falado no julgamento, porque é uma atitude que desconstrói, vai, fica muito estranha você matar uma pessoa no momento que você não queria matar. E vai para uma outra boate, porque um policial que sabe o que tem que fazer numa coisa dessa, ele deveria ter esperado a polícia chegar, ter já contado a Não, sua não deveria história. ter esperado a polícia Por chegar. quê? Isso aí é uma.
É uma lenda, isso aí é uma coisa que criaram. Ah, sim, vou esperar. Tem 1.000 pessoas ali. Ele vai ficar esperando, tem mais seis. Seis violentos, faixas pretas, profissionais. E queria o quê? Que ele esperasse e abatesse mais outros tantos que estavam ali? Não teria nem Não, ele como. poderia pedir segurança lá fora, ele podia ir para um lugar Não, coisa não é ficar assim, resguardado. sabe? Infelizmente, Ele estava no Beto, Clube Sírio, não é no Clube Sírio mas não libanês? tinha. É um Tiveram que grande chamar a clube de São polícia. Paulo, é um clube que tem estrutura. Não tem nenhuma estrutura. É o Nenhuma Clube estrutura. Não tinha Sírio, nem né? Não é o cofre para libanês. colocar arma. Clube Sírio. É. Esporte Clube Sírio. Não tinha nem onde colocar arma. Ele tinha que sair do local, sim, para evitar mais eventos críticos. E ele saiu do local, aí ele estava sem a chave dele. A chave dele estava no carro, estava no veículo do amigo. Ele pega, vai para um local onde ele possa pensar, ver o que vai fazer, de que maneira vai acontecer. Vai para o Bahamas. Do Bahamas, ele pega uma companhia e vai ao motel para ficar. Ocorre que nesse meio do caminho, ele deixa o celular dele, ele deixa o celular dele dentro do táxi. O celular dele fica dentro do táxi. E ele fica procurando para saber o que vai acontecer, se esse celular ficou em que lugar ficou, se ficou no local, etc. Aí até chegar o celular dele de novo lá no motel que ele estava aguardando para fazer, ele está sem chave e sem celular. Ele não sabia nem que era Leandro Lô que tinha falecido. Ele pega o celular, vê uma série de mensagens, liga para as pessoas que têm que receber essa notícia, né? Para os seus superiores, liga para o advogado e começa a negociar a entrega espontânea dele, né? Então ele se apresentou espontaneamente. Ah, mas se não foi a melhor apresentação, é absurdo, um absurdo chama outro absurdo, né? Se esse sujeito não vai dar na cara dele lá, não vai bater, ou não é um habitué a surrar os outros na rua, não tinha morrido. Se é um atleta tão renomado, não estava ali sendo chamado a atenção de segurança, porque estava fumando maconha ali no salão, estava bebendo, fumando maconha e criando confusão. A verdade nua e crua é essa. Agora, Foi querem feito condenar o o Veloso exame porque de ele corpo de. foi. Foi Hã? foi feito toxicológico do Leandro O para que ele tinha? toxicológico dele foi feito, ele acaba falecendo só às 18 horas, né, perto de 18 horas. Ele não falece ali nas Ele duas não da manhã, morre como ele naquele recebe o momento. tiro. Ele é baleado, levado, e ainda ficam os procedimentos de animação, de tentar fazer com que ele sobrevivesse, né? Ele vai morrer às 5 horas, esse exame é feito depois, e o que eu estou dizendo é uma com base em testemunha, informações de testemunhas, né? Que dizem ali que o consumo de maconha na mesa dos lutadores era absurdo. E uma das seguranças, inclusive, ele oferece R$ 50 para ficar numa boa, para ele continuar fumando lá dentro. Ele mostra um pacote de tabaco, pacote cheio de tabaco, diz, não, não é maconha, é tabaco, mas peraí, o haxixe ele precisa de tabaco para enrolar. Quer dizer, sabe, é um jogo chega a ser infantil ali de esconde-esconde. Ai, não, ele não bateu, ele só fez uma contenção. Ninguém está autorizado no Brasil ou fora dele de dar um golpe de jiu-jitsu, de enfiar a cabeça do sujeito no chão, de montar e botar ele para dormir. Mas, ou Ninguém está seja, o autorizado a exame isso. toxicológico do Leandro não apontou o uso de Não entorpecente, apontou. nem de bebida. Curiosamente, não apontou. E de bebida alcoólica. Nem álcool, nem bebida, nada. Então, Curiosamente, muito tá, embora reconheço que estavam bebendo, e muito embora a segurança de lá estava toda alerta, porque na mesa dos lutadores estavam usando maconha. tá. Aí o tenente foi preso pela polícia militar, né, de São Paulo. Ele se apresentou espontaneamente Eu digo, ele foi na, preso no presídio da polícia na militar. corregedoria e foi para o presídio Romão Gomes, que é onde ficam os policiais, é um presídio de policiais militares. Uma das manchetes mais atuais do caso é que o tenente ele tinha perdido o salário e voltou a receber o salário, é isso? Sim, havia um corte de salário, né? Nesses casos, o Estado funcionou assim, de uma maneira cortante e imediata, né? Cortaram o salário dele
Eu não sei se cortaram o salário desse pessoal aí envolvido no caso Gritzbach, não sei, né? Só uma curiosidade. Não sei também. Também não sei, não tive notícia também. E é direito deles, até trânsito em julgado. Mas nesse caso, o Estado funciona numa eficiência assim, sabe? Absurda. Corta o salário, eu ingresso com uma ação, restabeleço o salário dele, aí eles recorrem, cortam o salário de novo e eu restabeleço o salário dele. O salário dele está restabelecido. Tá. Até tem. E daí eu fui atacado dentro desse processo, uma série de ignorantes, né? Me atacaram, até uns que se dizem da imprensa do jiu-jitsu, falando uma série de atrocidades ao meu nome. A gente tem a casca grossa e só remanesce ali a total ignorância desse pessoal, né? A gente tem a casca grossa, a gente aguenta bastante, mas às vezes, sabe, o copo quase que transborda, porque eu não sou capaz de falar o que o engenheiro está fazendo ali errado, o que o jardineiro que está cortando aqui, fazendo o jardim da minha residência, ele está errado, mas no meu trabalho todo mundo é metido a dar pitaco, todo mundo quer meter a mão, né? E sempre da pior maneira possível, com a mais redobrada ignorância. E eles recolhem essa ignorância quando eles precisam de mim. Aí eu viro o melhor homem do mundo, né? Então isso é muito interessante na minha profissão, Sim. É. né? E fui atacado, Beto, fui atacado até ontem à noite, estou sendo covardes, né? Que eu digo, só me diga o teu RG, o teu nome, coloque a tua cara e daí você me encontra. Se você me Mas você diz o encontrar, que é ataques eu sou anônimos? ameaçado de morte o tempo todo, né? O tempo todo ameaçado de morte, o tempo inteiro, o tempo Mas porque inteiro. você é advogado do Porque eu Tenente sou o Veloso? advogado do Leandro Lô e eu Não do falo, Leandro Lô, você é advogado do Tenente Veloso. sou advogado do caso Leandro Lô, né? Ah, tá. Isso. Então sou advogado do caso Leandro Lô, então não pode, né? Então eu sou isso, sou aquilo, aqui os piores epítetos possíveis, falando sobre a minha família, falando sobre o meu filho. Então eles não têm limite nenhum, né? Esse, não a comunidade do jiu-jitsu, que é maravilhosa, que eu sou da luta também, mas esse grupelho aí, né? E covardes, né? Covardes, porque eu nunca escondi onde eu tô. Eu estarei amanhã já em São Paulo, eu quero desfilar bem tranquilo para ver se realmente toda essa coragem deles, né? Porque naquele dia eles estavam corajosos, estavam em seis homens fortes, seis legionários ali, e foram agredir o policial, que eles sabiam que era policial, que eles sabiam que estava armado, né? Mas, Quando como eles que é o julgamento? é dia 22 e 23. De vinte e maio. dois e 23 Cadê meu celular? Dia 22 e 23 de maio de de maio. Agora, 2020. essa semana agora. Tá. Tá. Vou ter que pôr o seu vídeo amanhã. Hoje eu estou gravando dia 20. Vou ter que dar um jeito de colocar amanhã seu vídeo. Vai ser um vídeo extra. Até para a gente já conversar, já deixar pré-marcado Quinta para e sexta. o depois que vem aí. Uhum. Você tem você já me contou desses casos todos que tem, sobre o vídeo, os boletins de ocorrência e tudo mais. O que mais que é esperado para o julgamento? Veja o que é esperado para o julgamento. É um julgamento que a defesa foi muito cerceada, né? E eu acredito que vai continuar sendo cerceada, né? Para não produzir a sua defesa, por conta dessa influência, né? Da qualidade da vítima. Nós iremos ali recorrer para que a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Prerrogativas, esteja presente. Nós trouxemos um expert em confronto armado, um expert em arte marcial, um expert em retenção de arma de fogo, um policial renomado, inclusive foi secretário de Segurança Pública de Balneário Camboriú em duas gestões, condecoradíssimo, nós levamos a plenário, estamos levando a plenário também um outro perito que participou da reprodução, estamos levando testemunhas ali, testemunhas, verdadeiramente testemunhas, não os partícipes dessa agressão contra o tenente Veloso, né? E promete ser um júri aí bem disputado, né? Um júri bem disputado, e nós não iremos recuar nem um milímetro sequer. Nós não iremos baixar a nossa guarda, nós iremos enfrentar, porque o tribunal do júri
é um instrumento de garantia do acusado, não é um instrumento de punição do Estado. Então, o acusado tem o direito de ser julgado pelo ato que cometeu pela sua comunidade, e a ele sendo garantido o devido processo legal, a presunção de inocência, porque vivemos em um Estado democrático de direito. Tenente Veloso não é nenhum bandido, não é nenhum celerado, teve os seus tropeços e os seus desacertos, que são mínimos, uma pessoa honrada, e ele vai ser bem defendido, ele vai ser bem representado. Muito bem. Então fica o nosso convite para a gente falar depois do julgamento. Devem ser 2 dias, pode ser que seja prorrogado, pode ser que ele seja colocado mais para frente, ou ele acontece de fato agora? O julgamento, a primeira preocupação que se tem é que se o número de jurados legais para que comece a sessão eles apareçam, para que dentro da escolha dos jurados permaneçam ali jurados que sejam isentos, né, sejam imparciais, que o julgamento também tenha as testemunhas que foram indicadas e chamadas para lá comparecer, que compareçam, todas essas providências para que o julgamento saia, para que ele exista, para que ele comece. Em começando, aí nós vamos ter que torcer para que nós não venhamos a sofrer nenhum tipo de arbitrariedade, né, porque as pessoas conhecem o meu jeito de trabalhar. Eu não vou admitir nenhum tipo de arbitrariedade, eu não vou admitir nenhum tipo de falta de urbanidade com o trabalho da defesa. E se o julgamento prosseguir, nós teremos aí 2 dias para chegar ao veredito. O julgamento tem hora para começar, não tem hora para acabar, né? Ele pode se protrair, se prolongar mais um tempo, sim, pode, ou pode acabar mais rápido do que a gente imagina. Fato é que o juiz reservou 2 dias da semana para que esse julgamento se realize. Tá certo, então a gente conversa em breve sobre Leandro Ló, Leandro Ló, eu sempre erro esse sobrenome, ou acerto, de uma vez ou outra eu acerto, para a gente saber como é que foi o fim do julgamento. Muito obrigado, doutor, e a gente se vê em breve. À disposição.